estou aqui com a doutora Luísa. Bom dia, Bom doutora. dia, Carla. Que bom tê-la aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, já falando de um tema tão importante, gente, que é o seguinte: o que fazer quando o SUS se nega a fornecer medicamento ou procedimento cirúrgico? Esse é um tema maravilhoso, né? Então, é obrigação do SUS fornecer medicamentos a todos? Há algo que se possa fazer? Não, observe aqui uma coisa. A lei diz, ela elegeu algumas doenças, ou seja, além de algumas doenças, alguns tratamentos que a medicação ela é realmente imprescindível, além de ser imprescindível, ela tem um valor muito alto. Então, essa medicação, ele disponibiliza. Por exemplo, quem tem AIDS, tem um AZT, toda aquela medicação é fornecida pelo SUS. Por quê? Porque existe uma lei que regulamenta essa situação. Então, se você está nessa situação de que você tem um remédio e esse remédio que você toma está dentro daquela listagem em que o governo fornece, se ele não tiver disponibilidade, nós temos a curadoria do Ministério Público, Curadoria da Saúde, e o Ministério Público faz com que, obriga com que o governo do estado disponibilize o medicamento. A gente trouxe esse tema hoje aqui para o Revista Meio Norte justamente por isso, porque a gente sente que muitas pessoas têm direito e não sabem que podem usar esse direito. Então a gente disponibiliza aí o nosso telefone 9411-7777, que você pode mandar mensagens para a gente, tá bom? E eu vou ler aqui ao vivo. Ou você pode também ligar para cá através do telefone 2107-3027. Se você quer tirar dúvidas aqui com a doutora Luísa ao vivo, entre em contato com a gente que a gente vai estar aí disponibilizando para você essa resposta, vai estar podendo tirar essa tua dúvida. Então, enquanto isso, deixa eu perguntar aqui, doutora Luísa, em casos graves, o que a justiça determina? Olha, na verdade, o que ela determina é porque o que é que acontece? Eu digo porque eu já fui, minha mãe toma um remédio que está nessa listagem, e que eu já procurei. Olha, essas listas com esse tipo de remédio não é para quem é pobre, tá? É para quem tem aquela doença e que toma aquele remédio independentemente da classe social e da sua renda, né? É para todos. E às vezes você chega lá e o remédio você não pode ter, não pode haver uma interrupção, né? E aí quando você chega lá, não, está em falta. Né? Obviamente que para quem tem uma disponibilidade monetária, para quem não tem problemas, você vai na farmácia e compra. Mas para aquele que só tem aquele para tomar, não pode faltar. Né? Então o que se deve fazer? Procure o Ministério Público, porque imediatamente o Estado tem que disponibilizar o remédio para você. Claro, tem mesmo, e as pessoas geralmente realmente não sabem. Não sabem. São muitas pessoas. É aquela história, dependendo você vai fazer o tratamento, o médico passou um remédio, a primeira coisa, esse remédio está naquela lista que o governo tem a obrigação de me fornecer, ou esse é daquele remédio que realmente eu vou ter que disponibilizar, eu vou ter que comprar esse remédio. Não custa nada, pergunta ao seu médico, até quando você está doente, o seu médico, para curar a sua doença, o seu médico deve ser o mais íntimo possível. Né? Para dizer todo o tratamento, para dizer tudo que vai fazer e dar esse tipo de orientação em relação a direitos que você tem. Né? Uma vez, eu achei muito interessante, é porque existem algumas leis que protegem algumas pessoas com um tipo de doença. E eu tenho uma amiga que teve um CA de mama, fez uma cirurgia mamária e depois ela saiu distribuindo uma cartilhazinha onde tinha direitos de pessoas que tinham tido câncer. Né? Como é que você deve proceder? São inúmeros direitos que não é que custem muito, mas são direitos que você tem pelo fato de você ter a doença do dia a dia. Olha, e eu digo isso, meu pai tem 84 anos de idade, ele está com CA. E às vezes, assim como meu pai, que está com esse problema, infelizmente, mas tem várias pessoas que passam pela mesma situação. Imagina, meu pai tem 84 anos de idade. Quantas coisas ele já fez, quanto ele já contribuiu. Entendo. Quer dizer que nessa fase da vida, no momento em que ele está doente, ele não pode recorrer. Então, ele tem direitos sim, mas muitas vezes, assim como ele, várias pessoas também não sabem que tem esse direito, não é, doutora Luísa? E essa cartilhazinha eu achei muito interessante, que lá tinham algumas leis, aí ela dizia o direito e dizia o número da lei, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Quer dizer, você vive o tempo inteiro no direito, lê diário oficial, acompanha e de repente tem algo que você não conseguiu detectar e estava lá. E o câncer é uma das doenças que mais matam, se eu não me engano, é a doença que mais mata
hoje no mundo e é impressionante o número de pessoas que cada vez mais estão adquirindo câncer. É impressionante, viu, doutora Luísa? O aumento é grande. Quando a pessoa notar o tratamento diferenciado aos pagantes ou beneficiários de planos de saúde em hospitais em relação aos pacientes que seriam atendidos pela rede pública, o que ela pode fazer? Olha, na verdade, a primeira coisa que você deve fazer é chamar o médico ou a direção do hospital. Mas a gente hoje já vê isso menos, principalmente em relação a particulares e plano de saúde, porque eu não sei se você observa, se você chega no consultório médico hoje, você vai marcar uma consulta, a primeira coisa que eles dizem é por ordem de chegada. Então, esse por ordem de chegada aí independe se você está pagando, né? Independe se você está pelo plano de saúde. O que acontece algumas vezes é quando você tem um plano de saúde, que às vezes você liga, né? E quer uma consulta, aí a moça diz assim, olha, não só para o próximo mês. Aí você diz, não, mas é particular e existe a vaga. Essa é uma situação que ocorre que não deveria ocorrer. Olha, nós temos um telespectador aí ao vivo aqui no telefone. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Com quem eu falo? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com o Eduardo do Nova Alegria. Bom dia, Eduardo. Eduardo do Nova Alegria. Pode tirar aí a sua dúvida, a doutora Luísa escuta. Pois tá, eu gostaria de dar um bom dia para ela também. Muito obrigada. E gostaria, minha dúvida, minha pergunta é sobre, a gente tem um idoso em casa e ele está com problemas de um ferimento na perna e ele já tem mais de 90 anos. E aqui agora que eu sou entregue e não tem agente de saúde, nós somos posto de saúde daqui, não tem médico da família para vir. E ele estava hoje amanheceu com febre, o ferimento inflamado, acho que a gente seccionou, e não tem como a gente deslocar ele para um posto de saúde. Eu gostaria de saber como é que a gente deve proceder em relação a isso para procurar a parte a promotora da parte de saúde, como é que eu devo fazer. Muito obrigado. Deu para a senhora entender, doutora Não, Luísa? ficou meio... Um pouco confuso. Ficou confuso e estava meio entrecortado para mim. Será que ele tem como repetir, Eduardo? Mas ele... É porque nós temos um idoso em casa. Esse idoso já tem mais de 90 anos. Mais de 90 anos. E aqui na região não tem o programa da saúde da família. Não existe. Nós fomos no posto de saúde e disseram que não tem. O bairro estou entregue agora. E a gente não tem condição de levar ele para o hospital, não tem carro. Aí eu gostaria de saber como a gente deve proceder para agilizar esse atendimento para ele. Onde que deveria ir? O atendimento que eles querem trazer o idoso para o hospital, mas não tem como trazer. Não tem como trazer, tem 90 anos de idade, não tem como. Luísa. Olha, de qualquer maneira, eu acho que você ligar para o SAMU, você precisa dizer que você precisa de uma ambulância, né? Na verdade, o SAMU, além de ser primeiro socorro, mas o serviço do SAMU começou sendo o transporte de doentes. A ambulância, justamente para aqueles que não têm como se deslocar. Então, a primeira coisa que você deve telefonar, telefone para o SAMU, lá você vai falar com o atendente, você vai explicar o caso. Precisa levar o idoso precisa levar e ele vai chegar até aí. Não interessa se é longe ou se é perto. Quem tem a obrigação de fazer isso é o SAMU. Olha, são muitos casos de revoltas casos. e pessoas que precisam, têm a necessidade, né? A gente tem mais uma ligação aí ao vivo. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você fala com o Zé Amâncio Filho. Oh, muito bom dia. Você fala de qual bairro? Eu falo da comunidade São Sebastião, na proximidade de Todos os Santos. Pois não, pois então faça a sua pergunta aí para a doutora Luísa. Doutora Luísa, eu queria fazer uma pergunta a você. A que órgão eu devo procurar? Eu sou portador de diabetes, hipertensão arterial e tenho um problema também nos meus dentes. E aí a doutora daqui, a doutora Francisca Mascarenhas, ela não extrai o dente e nem faz limpeza, e eu queria saber que órgão eu devo procurar. Bom dia. Bom dia. Na verdade, ele está com um problema, né? E que a dentista que vai lá não faz justamente por conta dele ser diabético. Olha, eu tenho impressão, isso é uma impressão minha, eu não posso nem lhe dizer com certeza. A impressão que eu tenho é que, pelo fato de você ser diabético, é uma doença que desencadeia uma série de outras coisas, ela tem receio de arrancar o seu dente, porque não sabe o que, é que pode acontecer.
Eu vou lhe dar um conselho. Procure o seu médico, o médico que lhe atende, o médico que acompanha a evolução da sua doença, né? E você diz que está precisando fazer essa extração de dente e que ele vai passar um remédio ou que ele entra, então pega o telefone da dentista para que ela entre em contato com o médico para saber da possibilidade. Na verdade, não existe um órgão para o senhor procurar, porque a atendente, a dentista, ela não está se recusando a fazer, mas ela está com receio por conta de um diagnóstico que o senhor já tem, né? O senhor tem um histórico de diabetes, em que eu acho que ela precisa ter apoio, ou seja, ela ter certeza para que ela possa fazer esse tratamento. É verdade, olha, são muitas reclamações, a gente vai ler aqui algumas mensagens que a gente recebeu. A Jéssica do Disseu, ela fala o seguinte, doutora Luísa, eu acho que o SUS não tem o direito de ser péssimo assim com as pessoas. Eu tive que pagar plano de saúde para poder fazer exame. Ou seja, é muito complicado, né? É muito complicado. Porque, na verdade, olha, eu não sou médica, eu não tenho nem assim ninguém chegado a mim como médica, a não ser alguns grandes amigos. Mas se você lê o SUS, lê a regulamentação do SUS, é brilhante. Se alguém tiver a curiosidade, eu não sei nem se os médicos já leram, a lei que concebeu o SUS, ela é brilhante. Eu não, o que a administração pública tem dificuldade é de executar o que ali está. É verdade. Entendeu? Mas se você for pegar a lei, como é que ela deve ser, as regulamentações, é muito bem feito. As informações não chegam às pessoas, é impressionante. É muito bem feito, eu preciso dizer que é muito bem feito. Agora, realmente, existe uma dificuldade, uma deficiência de implementar na prática. Essa implementação é que é difícil. Agora, a lei em si é muito bem feita. É verdade. Então, eu queria agradecer aí a sua participação no programa. Eu fico feliz de vir aqui sempre. Começar a semana aqui, ter coisa melhor. Não tem nada melhor, com certeza. E o telespectador também, porque só assim ele pode tirar suas dúvidas aí no nosso quadro Direitos e Deveres.